muito bom quando a gente olha assim, a gente já conhece tantos rostos que a gente vê toda semana. É a nossa família, onde a gente busca nos melhorar, aprender, refletir. Nós gostaríamos de iniciar pedindo licença a Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, para poder falar sobre ela e não se emocionar tanto. Vou tentar, me preparei para não me emocionar tanto e tentar falar dessa alma maravilhosa que nós precisamos conhecer. Mas antes também de começar propriamente dito a falar sobre ela, nós temos que falar de cada um de nós existe, está aqui, porque teve uma mãe que a acolheu em seu ventre e deu vida. Então vamos lembrar dela essa semana. Se ela não está mais no plano terreno, uma oração de gratidão, uma lembrança a essa que deu essa oportunidade dessa existência. Que ela receba aonde estiver. E se tiver ainda encarnada, abrace. Abrace por todos nós. A minha já está no plano espiritual. Então, quem tem a mãe, abrace por mim também e por todos que já não têm as suas mães presentes, né? E o segundo, que nós temos o costume aqui, de antes de começar a falar, a gente relatar da onde nós fizemos a nossa pesquisa. Não se assustem. Então, nós pegamos o livro A Caminho da Luz, o livro Boa Nova. O A Caminho da Luz é do Emmanuel com psicografia do Chico. O Boa Nova é Chico e Humberto de Campos. Maria de Nazaré, Miramês e João Nunes Maia, o médium. Francisco Ferraz Batista, o livro dele é um romance inspirado. É um estudioso e, sob inspiração, intuição, ele escreveu esse romance chamado Testemunho pelo Cristo. Para quem não conhece, ele já foi presidente da Federação Espírita do Paraná e pertence à parte jurídica da Federação Espírita Brasileira. É um pesquisador desta área. E Memórias de um Suicida. Ivone Pereira, a médium, o espírito Camilo Castelo Branco. Então está dito da onde a gente pesquisou, então vamos começar a nossa conversa sobre Maria. O que vocês acham? Será que a encarnação de Maria aconteceu ao acaso? Houve alguma programação? O que vocês acham? Houve. Então vamos começar pensando em nós. Vocês sabiam que nós, para vir reencarnar nessa existência, nós nos preparamos, nós estudamos, nós fizemos uma programação e foram longos anos nos preparando para a atividade que nós íamos exercer na Terra. Aí nós vamos encontrar no primeiro livro que eu citei, A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, para quem é estudioso aqui da casa, sabe que a gente cita muito, muito esse livro. E no primeiro capítulo, que se chama A Gênese Planetária, no primeiro item desse capítulo, tem o título, o item, A Comunidade dos Espíritos Puros. E é algo assim que para a gente já está acostumado a ouvir, mas a gente gosta de repetir. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema,
existe uma comunidade de espíritos. Esses espíritos são puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E segue dizendo que essa comunidade de seres angélicos são seres perfeitos, são seres que não erram mais como nós, são espíritos totalmente puros, né? E da qual Jesus faz parte. Esses seres são da mesmo nível, das mesmas condições de Jesus, o Cristo. E esses membros divinos, e aí no livro diz que ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniram nas proximidades da Terra 2 vezes, para soluções de problemas que eram decisivos para a organização do nosso planeta. Quando será que foi? Então, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Cosmogônico é uma teoria que explica as origens do universo. E os pródromos, que é aqueles primeiros indícios de que havia vida no planeta. Então, esse segundo momento foi quando foi decidido a vinda. A primeira foi quando foi entregue o orbe a Jesus, o governador do planeta. E o segundo foi quando Jesus resolveu vir na Terra, nascer na Terra. Aí eu pergunto para vocês, quem seria a mãe desse espírito iluminado? Seria qualquer uma que estava aqui encarnada? Não. Aí que vem, nós vamos começar a conversar de Maria, né? Que qualidades, que atributos essa escolhida deveria ter para carregar no ventre Jesus, o Cristo, o governador do nosso planeta. Aí nós precisamos relembrar que antes da chegada de Jesus, já vinham os profetas avisando que ia vir o Salvador, que ia chegar o Messias, aquele que ia salvar. E o local escolhido foi a Palestina. A Palestina, mais especificamente na Galileia. E lá na Galileia, desce ao corpo aquela que viria a ser a mãe de Jesus. Maria era um espírito puro. E ela, no momento da sua preparação, por isso que eu falei no início, que se nós estudamos, preparamos a nossa existência nos mínimos detalhes. Que tipo de vestimenta física nós íamos ter, que habilidades nós precisaríamos ter, o que nós íamos desenvolver na nossa tarefa. Para Maria a mesma coisa. Maria até mais, porque ela era muito mais evoluída que nós, que somos ainda espíritos em evolução, espíritos inferiores, que ainda passamos por muitas vicissitudes. Então Maria se preparou para essa vinda, veio. De quem ela foi filho? Aí a gente precisa dar uma relembrada, porque nessas pesquisas desses livros, eles nos falam de uma pleiade de espíritos que desceram acompanhando a esse período de Jesus, antecedendo o período que vinha Jesus.
Joaquim e Ana, os pais de Maria. Esses pais, eles já sabiam de antemão que a filha ia ter uma missão. Não sabiam que tipo, mas sabiam que ela estava escolhida. E relatam nesses livros de literatura espírita que ela foi, porque esses pais, ela perdeu os pais muito cedo, e ela foi para o templo ser preparada. Maria teve muito estudo, conhecimento, que não era comum para as mulheres daquela época. Inclusive, ela aprendeu o ofício de tecelagem. As vestes de Jesus eram relatadas de uma fineza, de uma beleza, porque ela, dentro dessa aptidão, ela fazia com perfeição. Então, Maria teve esses pais que a prepararam, depois ela teve os primos, Isabel e Zacarias, que são os pais de João Batista, que Zacarias ficou zelando por ela, porque Zacarias era envolvido também no templo, tinha função, né, de doutor da lei. E ele que levou ela e cuidava dela, a fim de ela ser preparada para a sua tarefa. E Maria, após essa preparação, casa-se em torno dos seus 14 a 16 anos. E logo nesse início desse casamento, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que diz para ela aquela frase que todo mundo sabe: Ave Maria, tu és cheia de graça, e o Senhor é convosco, bendita és entre as mulheres. No primeiro momento, ela ficou em dúvida se ela poderia estar com o Senhor em seu ventre, com tão pouco tempo que ela estava casada. Mas, lembrando de seu compromisso pela sua evolução espiritual, o que ela responde para Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E Maria esteve presente na vida de Jesus desde a sua infância até a idade, a fase de menino e de adulto, na sua pregação também, inclusive no Gólgota, na crucificação. A dor de uma mãe de ver seu filho crucificado e inocente. Essa era Maria, aquela figura nobre, mas que aguentou, suportou toda a dor daquilo que ela tinha que passar para também dar seu exemplo, porque ela sabia que ela não era só a mãe de Jesus. Jesus era o Filho de Deus vivo, trazendo a todos a mensagem. E ela compreendia que ele era do mundo, não só o filho dela. E após o sepultamento, o que aconteceu com Maria? Maria, todos devem lembrar que Jesus diz para João, João foi o único, devem lembrar, o único apóstolo que ficou presente na crucificação. Todos abandonaram por medo, por insegurança, mas João era um gurizão, provavelmente 18 anos, 19 anos, e ele que foi dar notícia para Maria. Maria era para todos a mãe, todo mundo chamava ela de mãe. Ele chega, mãe, prenderam, mãe, vão crucificar. Então, ele acompanhou Maria em tudo. E com Maria tinha outras mulheres também que a acompanharam.
nos momentos mais difíceis. E Jesus, antes de partir, diz para João: João, eis aí a tua mãe. Para Maria, eis aí o teu filho. Entregando a ele a responsabilidade de proteção a Maria. Maria, logo após o sepultamento, na obra Boa Nova, relata que ela vai visitar os parentes do seu falecido marido José. E ela fica um tempo lá, até que João a busca e ela vai morar em Éfeso. A casa de Maria em Éfeso, até hoje em dia, e eu digo porque eu já tive a oportunidade de conhecer, tem uma energia maravilhosa. Uma casinha simples, de pedra, numa montanha, porque quando a gente fala montanha, a gente imagina as montanhas do Brasil. Um monte, vamos falar assim, um monte que distava na época perto do mar. Éfeso era uma cidade portuária, de muito movimento, onde o movimento do início do cristianismo foi muito forte. Mas aí as pessoas começaram a descobrir que Maria estava lá, a mãe. E para muitos, ela era considerada a Mãe Santíssima. E ela se tornou conhecida por todos como a Mãe Santíssima. E lá ela começou a acolher, a receber com aquele amor de mãe, aquela genuína forma de acolher e que é reconhecido como os primeiros atendimentos fraternos que existiu para a humanidade. Foram os prestados por Maria. Maria acolhia, alimentava. E muitas vezes, como o irmão leu ali no início, o textinho Tudo Passa, Maria dizia, isso também vai passar. E acolhia, contava, porque no livro, que eu não trouxe, mas que é só um trechinho que eu vou dizer para vocês, no livro Lázaro Redivivo, ele vai relatar, esse espírito, que Maria gravou todas as visitações, todas as curas, todas as caminhadas, as palestras, os sermões que Jesus fazia. Então, quando eles vinham à procura de Maria, eles vinham também com saudade, muita saudade de Jesus. E Maria relatava, contava detalhes, e eles iam se curando. Então, se tornou um local de peregrinação. E Maria viveu muitos anos. Ela casou muito jovem e ela conta-se que nesse local, e que se segue até hoje, a água que tinha lá curava. Eu verifiquei, nós temos uma irmã aqui que diz que trouxe, acho que ela não está aqui, a Graça, trouxe a água num vidrinho que permanece pura até hoje. E conta-se que muitos se curavam só com a ida até lá. E fala-se que mais ou menos quando ela estava em torno de 63 anos, ela começou a se sentir mais cansada, mais abatida. E aí vem a parte mais linda, porque assim, vamos analisar primeiro para nós. Se nós tivermos um familiar nosso adoentado, e que a gente sabe, se preocupa que pode ser que ele esteja na sua reta final de vida, nós não vamos avisar os familiares, os entes queridos, para vir, vamos ver, enquanto ele está bem, que pode conversar, ou ela está bem, né? Então aconteceu
que nesse período que ela ficou mais abatida, começou a ficar mais acamada, João, que era o que cuidava dela, e tinha também o Inácio, que é conhecido como Inácio de Antioquia. E o nosso protetor desta casa, Erasto, foi pupilo, estudou, foi protegido de Inácio de Antioquia. Inácio era um jovenzinho. E tem a passagem no livro Inácio de Antioquia que conta que aquele menininho que Jesus bota no colo, quando ele diz assim, vinde a mim as criancinhas, e que todos nós deveríamos nos assemelhar na pureza infantil, não no tamanho, na pureza, era Inácio de Antioquia. Inácio amava profundamente Maria, a sua mãezinha. Maria considerava ele filho da alma. Então esses dois, eles estavam muito nervosos com o que eles viam. E Jesus, através da inspiração e da intuição, avisou todos os apóstolos de que deveriam ir a Éfeso visitar Maria. Então, deixa eu localizar aqui, eu gosto de contar na sequência. Não está descendo. Todos começam a se organizar para ir visitar Maria, né? Porque era uma justa homenagem que eles iam fazer aquela mulher extraordinária, né? Maravilhosa, de valor. E aí, nós vamos ver chegando primeiro Pedro, e Tadeu. Eu não lembrava agora o primeiro, o segundo qual era. Pedro e Tadeu. Eles encontraram ela abatida no leito, e aí eles começaram a falar das suas tarefas, e aquilo encheu ela de alegria. Ela ficou imensamente feliz de revê-los. Aí, logo depois, chegou André, Bartolomeu e Matias. A alegria da Maria se renovou novamente. E os apóstolos foram chegando um a um e foram narrando a ela todos os trabalhos que eles vinham fazendo nas regiões por onde eles se dedicaram. No dia seguinte, chegou Tiago, o Tiago menor, aquele que estava em Jerusalém, e o Mateus. E logo mais chegaram também o Barnabé. Barnabé foi aquele que foi o assessor, vou dizer assim, do Paulo, né? E Simeão. Faltavam Tomé e Filipe. E o Filipe, no anoitecer do dia, chegou, e Tomé estava na Índia. Estava difícil de chegar. Ele recebeu 2 avisos de Jesus, mas ele ficou se dedicando à sua tarefa, e quando ele chegou, Maria já tinha desencarnado. Mas continuando, Maria, nessa satisfação de todos estar ali, ela queria saber de Paulo e de Lucas. Lucas foi aquele que escreveu, né, baseado nas histórias de Paulo. E Paulo, antes de ser preso,
ele pede para Lucas ir visitar Maria. Ele foi antes da Maria estar nesse estado final, né, de vida. E ele anotou, fez as anotações que Maria contou. Então, todo o Evangelho de Lucas é muito baseado nas experiências que Maria relatou para ele. E aí, aconteceu o seguinte, a Maria, bem debilitada na cama, adormece. Eles, os apóstolos, já não queriam mais dormir, estavam fazendo aquela seresta de noite ali onde eles ficavam conversando e tal, para ficar de olho na Maria. E a Maria dormiu. Ela entrou num sono profundo e nesse sono profundo ela se afastou do corpo físico. E aí vem a experiência que ela viveu mais linda, que eu vou tentar ler para ser mais fiel ao texto do livro Boa Nova. Então, um crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor ao seu filho. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu caminho e ao seu carinho também. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou para entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças e que tudo que aguardava a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria se sentiu empolgada por a tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava suas dores secretas da sua alma, uma alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa, noutros tempos. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede
anônimo, lhe estende as mãos generosas e lhe falou com profundo amor: minha mãe, vem para os meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. E tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Dirigindo o olhar para os pés, também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como uma mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. A chaga também estava lá. Não conseguiu mais dominar o seu imenso júbilo e, num ímpeto de amor, fez o movimento de ajoelhar-se. Queria abraçar-se aos pés de Jesus e osculá-lo com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés de Maria, beijando-lhe as mãos, disse com carinho de transporte: sim, minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou. 2 dias ainda permaneceu ligada ao corpo. Teve uma pleiade de espíritos a recolhê-la. Mas antes de subir aos altos cumes da pureza, ela pediu que queria relembrar a sua Palestina querida, a Galileia, Nazaré, Belém. E por último, aqueles que lá no circo em Roma, presos no Esquilino, naquelas masmorras onde seriam entregues às feras, ela queria ir lá consolar. E ela é levada por todos esses espíritos de luz, esses anjos tutelares, e lá para aquele grupo emagrecido, entristecido, crianças, jovens, idosos. Ela se acerca de uma jovem menina e diz para ela: canta, minha filha, canta. E a menina, na sua intuição, recebe e começa a cantar um hino de louvor que eles costumavam cantar, ao que todos vão ajuntando-se a ela a cantar, e eles entram na arena onde serão trucidados cantando, para a surpresa daquela plateia que ia lá assistir o circo de horrores. E Maria continua nos tempos de hoje, na espiritualidade, no livro Memórias de um Suicida, a recolher os sofredores, aqueles que perderam todas as esperanças,
E ela é também considerada mãe dos desvalidos. E ela tem uma legião de espíritos tarefeiros que são chamados a Legião dos Servos de Maria. Esta é a Maria Santíssima, que nós, no movimento espírita, devemos também prestar homenagem à mãe de todos nós. E eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, o nosso carinho para essa mãe, com um pequeno trecho da música, que eu não vou cantar, eu vou ler, do Padre Zezinho, intitulada Maria de Nazaré, que diz assim: Maria do fundo amor, igual a você, ninguém. Mãe pura do meu Senhor, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar paz. Maria fez o Cristo falar. Maria fez o Cristo caminhar. Maria que só viveu para seu Deus. Maria do povo meu. Obrigada.